Existe um número que a NASA não gosta de mencionar em conferências de imprensa. Um número que os engenheiros conhecem bem, que os astronautas assinam ao aceitar a missão, mas que raramente aparece nas celebrações e nos discursos inspiradores sobre o regresso da humanidade à Lua. Esse número é 1 em 260, uma probabilidade de perda de tripulação de aproximadamente 0,38%. Pode parecer pequeno, pode parecer aceitável, mas quando estamos a falar de 4 vidas humanas, quando estamos a falar de Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, esse número adquire um peso completamente diferente. A missão Artemis II está programada para levar estes 4 astronautas numa viagem ao redor da Lua. Será a primeira vez em mais de 50 anos que seres humanos viajam além da órbita baixa terrestre. Será a primeira vez que a cápsula Orion transporta uma tripulação. E será, inevitavelmente, um dos momentos mais perigosos na história recente da exploração espacial. Não porque a tecnologia seja primitiva, não porque estejamos a improvisar, mas porque regressar à Terra desde a Lua envolve física que não podemos negociar, velocidades que não podemos ignorar, e uma margem de erro que se mede em graus e segundos. Quando falamos da probabilidade de morte dos astronautas ao regressar à Terra, estamos a falar de um momento muito específico da missão. Os astronautas passarão aproximadamente 10 dias no espaço, viajarão até a Lua, contornarão o nosso satélite natural e regressarão. Durante a maior parte desse tempo, estarão relativamente seguros dentro da cápsula Orion. Mas quando a Orion atingir a atmosfera terrestre, tudo mudará. Nesse momento, a cápsula estará a viajar a aproximadamente 11 km por segundo. 40 mil km por hora. Isto é mais rápido do que qualquer cápsula tripulada viajou desde as missões Apollo. E aqui está o problema fundamental. A essa velocidade, a margem entre uma reentrada bem-sucedida e uma catástrofe é extremamente pequena. Para compreender verdadeiramente o risco que estes astronautas enfrentam, precisamos primeiro de compreender o que acontece durante uma reentrada atmosférica desde a Lua. Quando a Estação Espacial Internacional envia astronautas de volta à Terra na cápsula Soyuz ou na Crew Dragon da SpaceX, esses astronautas reentram a velocidades de aproximadamente 7,8 km por segundo. Isto já é extraordinariamente rápido. Mas uma reentrada lunar é diferente. A velocidade adicional, esses 3 km por segundo extra, pode não parecer muito em termos percentuais. Mas a energia cinética aumenta com o quadrado da velocidade. Isto significa que uma cápsula a regressar da Lua transporta aproximadamente o dobro da energia cinética de uma cápsula a regressar da Estação Espacial Internacional. Toda essa energia tem de ir para algum lado, e vai para calor. O escudo térmico da Orion enfrentará temperaturas que se aproximam dos 2.700 graus Celsius durante a reentrada. Para contextualizar, isto é aproximadamente metade da temperatura da superfície do Sol. É quente o suficiente para derreter a maioria dos metais conhecidos. O escudo térmico é feito de um material chamado Avicoat, o mesmo tipo de material ablativo usado nas cápsulas Apollo. O Avicoat funciona através de um princípio engenhoso. Quando aquece, vaporiza-se gradualmente, levando o calor consigo para longe da estrutura da cápsula. Mas este sistema tem de funcionar perfeitamente. Qualquer falha, qualquer defeito na aplicação do material, qualquer impacto de detritos espaciais durante a missão que tenha danificado o escudo. E as consequências seriam catastróficas. Aqui chegamos a um ponto crucial da nossa história. Em março de 2024,
a NASA revelou publicamente que havia descoberto problemas com o escudo térmico da Orion, após a missão Artemis I. Esta missão não tripulada, que voou ao redor da Lua em novembro de 2022, foi considerada um sucesso. A cápsula regressou à Terra, amerrou no Oceano Pacífico, foi recuperada. Mas quando os engenheiros examinaram o escudo térmico, encontraram algo inesperado. O material Avicoat havia se comportado de forma diferente do previsto. Em vez de se desgastar de forma uniforme e previsível, pedaços do material haviam se desprendido de forma irregular. A NASA descreveu este fenômeno como perda de Kármán, referindo-se aos pedaços de material carbonizado que se separaram do escudo. Este não era um problema teórico. Os engenheiros podiam ver as evidências físicas no escudo térmico recuperado. E a questão tornou-se imediatamente urgente. Será que isto aconteceria novamente na Artemis II? E se acontecesse, seria um problema? A resposta da NASA, após meses de análise, foi que o escudo térmico da Artemis I havia mantido margens de segurança adequadas, apesar do comportamento inesperado. O interior da cápsula nunca esteve em perigo. Mas o facto de o comportamento do escudo não corresponder aos modelos computacionais era preocupante. Significa que existe uma lacuna no nosso entendimento. E em engenharia aeroespacial, lacunas no entendimento podem ser fatais. A NASA formou uma equipe de investigação dedicada a este problema. Realizaram testes adicionais. Examinaram os dados da Artemis I em detalhe microscópico. E em outubro de 2024, a NASA anunciou que compreendia melhor o fenômeno e que acreditava que a Artemis II poderia prosseguir com segurança. Mas é importante notar o que a NASA não disse. Não disseram que tinham resolvido completamente o problema. Não disseram que o comportamento do escudo térmico era agora totalmente previsível. Disseram que as margens de segurança eram consideradas adequadas. Em engenharia, linguagem importa. E esta linguagem é cautelosa por uma razão. A probabilidade de perda de tripulação de 1 em 260 não vem de um único ponto de falha. Este número, que a NASA reporta nos seus documentos técnicos e análises de risco, é o resultado de uma análise probabilística de falhas conhecidas como PRA, do inglês Probabilistic Risk Assessment. Esta metodologia examina todas as formas possíveis em que algo pode correr mal durante uma missão, atribui probabilidades a cada cenário baseado em dados de testes, histórico de falhas de componentes semelhantes e julgamento de engenharia, e depois agrega tudo numa estimativa global de risco. Mas aqui está a complexidade. A reentrada atmosférica é apenas uma das fases de risco da missão Artemis II. O lançamento é outra. Os foguetões explodem. Não muitas vezes, mas acontece. O foguetão Space Launch System, ou esse, nunca voou com tripulação. Voou uma vez, durante a Artemis I, com sucesso. Mas um único voo bem-sucedido não é uma amostra estatística significativa. Para comparação, o foguetão Falcon 9 da SpaceX, que agora transporta astronautas regularmente para a Estação Espacial Internacional, voou mais de 300 vezes antes de ser considerado suficientemente fiável para missões tripuladas. O esse voou uma vez. O sistema de escape de emergência da Orion, conhecido como Launch Abort System, ou LAS, foi projetado para arrancar a cápsula para longe do foguetão em caso de falha durante o lançamento. Este sistema foi testado. Em julho de 2019, a NASA realizou um teste de aborto de ascensão na instalação de White Sands, no Novo México. O teste foi bem sucedido. Mas, novamente, estamos a falar de um único teste bem sucedido de um sistema que nunca foi usado numa emergência real.
A história da exploração espacial está repleta de sistemas que funcionavam perfeitamente em testes e falharam em condições reais. Voltemos agora especificamente à fase de reentrada, porque é aqui que a física se torna mais implacável. Quando a Orion atingir a atmosfera terrestre, os astronautas experimentarão uma manobra única, chamada Skip Reentry, ou reentrada com salto. Esta técnica não foi usada em nenhuma missão tripulada americana desde o programa Apollo. A ideia é relativamente simples de descrever, mas extraordinariamente difícil de executar. A cápsula entra na atmosfera, começa a abrandar devido à fricção atmosférica, mas em vez de continuar diretamente até a superfície, sai momentaneamente da atmosfera, salta como uma pedra na água e depois reentra para a descida final. Por que fazer algo tão complicado? A resposta está na energia que mencionamos anteriormente. Uma reentrada direta a 11 km por segundo colocaria forças G extremas sobre os astronautas e o escudo térmico. Ao dividir a reentrada em duas fases, distribuímos o estresse, tanto nos humanos quanto no material. As forças G máximas são reduzidas. O aquecimento total é distribuído por um período mais longo. É uma solução elegante para um problema de física fundamental, mas introduz complexidade adicional. Introduz mais oportunidades para algo correr mal. Durante a reentrada com salto, a cápsula tem de manter um ângulo muito preciso em relação ao fluxo atmosférico. Este ângulo é controlado por pequenos propulsores de atitude na cápsula, que fazem ajustes constantes baseados em dados de sensores. Se estes propulsores falharem, se os sensores derem informação incorreta, se o software de controlo cometer um erro, a cápsula pode entrar na atmosfera com o ângulo errado. E aqui chegamos a outro número crucial: o corredor de reentrada. O corredor de reentrada é a gama de ângulos dentro da qual uma reentrada é possível. Se a cápsula entrar demasiado íngreme, experimentará forças G excessivas e aquecimento excessivo. Pode desintegrar-se. Se entrar demasiado rasa, ricocheteará na atmosfera e voltará ao espaço, mas sem energia suficiente para tentar outra reentrada. Os astronautas ficariam presos numa órbita que decairia lentamente até que os consumíveis acabassem. Para a Orion regressando da Lua, este corredor tem aproximadamente 2 graus de largura. Parece pouco, mas é o que a física permite. A história oferece-nos contexto para compreender estes riscos. Nas missões Apollo, 12 astronautas pisaram a Lua e todos regressaram com segurança. Mas houve momentos de extrema tensão. O Apollo 13 quase terminou em tragédia, devido a uma explosão no módulo de serviço. Os astronautas Jim Lovell, Jack Swigert e Fred Heise tiveram de usar o módulo lunar como bote salva-vidas e executar uma reentrada com margens mínimas de erro. Se alguma coisa tivesse corrido mal durante aquela reentrada, não teríamos história de sobrevivência para contar. O Apollo 12 foi atingido por um raio durante o lançamento, causando falhas temporárias nos sistemas elétricos. O Apollo 11 aterrou na Lua com apenas 25 segundos de combustível restante. O programa Apollo foi extraordinariamente bem-sucedido em termos de resultados finais, mas envolveu riscos que hoje consideraríamos quase inaceitáveis. A estimativa retrospectiva de risco para as missões Apollo, calculada com metodologias modernas aplicadas à tecnologia da época, sugere probabilidades de perda de tripulação na ordem de 1 em 10 a 1 em 20 por missão. A Artemis II, com 1 em 260, é significativamente mais segura, mas ainda não é segura. Os astronautas selecionados para esta missão compreendem os riscos melhor do que qualquer análise estatística pode transmitir. Reid Wiseman, o comandante, é um piloto de testes naval, com experiência numa missão anterior à Estação Espacial Internacional.
Victor Glover foi o piloto da missão Crew 1 da SpaceX, a primeira missão operacional da Crew Dragon. Christina Koch detém o recorde de voo espacial mais longo por uma mulher, com 328 dias contínuos no espaço. Jeremy Hansen, astronauta da Agência Espacial Canadiana, será o primeiro canadiano a viajar além da órbita baixa terrestre. Cada um deles passou anos a treinar para esta missão específica. Cada um deles conhece os modos de falha, os procedimentos de emergência, os limites do equipamento. Há algo profundamente humano na escolha de aceitar estes riscos. Os astronautas não são inconscientes do perigo. São, pelo contrário, extremamente conscientes dele. Treinam para cenários de falha repetidamente. Praticam o que fazer se um propulsor falhar durante a reentrada, se a comunicação com o controle de missão for perdida, se um incêndio eclodir na cápsula, se um dos 4 membros da tripulação sofrer uma emergência médica quando estão a 400 mil quilômetros da Terra e do hospital mais próximo. A NASA publica regularmente atualizações sobre o estado de preparação da Artemis II. Estas atualizações incluem discussões sobre problemas técnicos identificados e como estão a ser resolvidos. Além do escudo térmico, houve outras questões. Foram identificados problemas com os sistemas de suporte de vida. Conectores elétricos precisaram de inspeção adicional. Software precisou de atualizações. Cada um destes problemas, individualmente, pode parecer menor, mas em conjunto pintam um retrato de uma máquina extraordinariamente complexa, onde milhões de componentes têm de funcionar corretamente em simultâneo. A data de lançamento da Artemis II foi adiada várias vezes. Originalmente prevista para novembro de 2024, foi adiada para setembro de 2025 e depois novamente para abril de 2026. Estes adiamentos são, paradoxalmente, um bom sinal. Significam que a NASA está a encontrar problemas antes do lançamento, quando ainda podem ser corrigidos. A alternativa, apressar o lançamento e descobrir os problemas no espaço, seria infinitamente pior. A história do programa espacial está marcada por desastres que ocorreram porque cronogramas políticos prevaleceram sobre prudência de engenharia. O Challenger em 1986. O Columbia em 2003. 21 astronautas morreram porque alguém decidiu que o calendário era mais importante que a segurança. O contexto mais amplo da Artemis II também importa para compreender os riscos. Esta não é apenas uma missão isolada. É a segunda missão de um programa que pretende estabelecer presença humana sustentada na Lua. A Artemis III, prevista para algum momento após a Artemis II, levará astronautas à superfície lunar pela primeira vez desde 1972. Há pressão política para que o programa avance. Há pressão internacional com a China a desenvolver o seu próprio programa lunar tripulado. Há a pressão da história, do legado do Apollo, da ideia de que a América deve liderar na exploração espacial. Esta pressão não muda a física. Não muda o facto de que o escudo térmico tem de suportar 2.700 graus. Não muda o facto de que o corredor de reentrada tem 2 graus de largura. Não muda o facto de que se algo correr criticamente mal a 400 mil quilômetros da Terra, não há resgate possível. A pressão apenas aumenta o risco de que alguém, em algum momento, decida que um problema é aceitável quando não deveria ser. É contra esta pressão que os engenheiros da NASA, os técnicos, os revisores de segurança, lutam todos os dias. É o trabalho mais importante que fazem, mais importante até do que construir foguetões. Dizer não quando não deve ser dito. A probabilidade de 1 em 260 não é estática.
É uma estimativa baseada em informação disponível no momento do cálculo. À medida que mais testes são realizados, à medida que mais problemas são descobertos e resolvidos, este número pode mudar. Pode melhorar se soluções eficazes forem encontradas para problemas identificados. Pode piorar se novos problemas forem descobertos. A NASA atualiza regularmente estas análises de risco, como parte do processo de certificação de voo. Para os astronautas da Artemis II, este número traduz-se numa realidade muito concreta. Significa que há uma probabilidade de aproximadamente 99,6% de que regressem vivos. Para a maioria das atividades humanas, isso seria considerado extraordinariamente seguro. Comparemos com outros riscos. A probabilidade de morrer num acidente de carro ao longo de uma vida nos Estados Unidos é de aproximadamente 1 em 100. A probabilidade de morrer num acidente de avião ao longo de uma vida é de aproximadamente 1 em 11.000. Os astronautas da Artemis II estão a aceitar um risco de morte numa única missão, que é aproximadamente 40 vezes maior do que o risco de morrer em aviação ao longo de uma vida inteira. Mas eles sabem disto e escolhem ir na mesma. Por quê? A resposta a essa pergunta, por que aceitam ir, leva-nos a compreender algo fundamental sobre a natureza da exploração espacial e sobre os seres humanos que a tornam possível. Mas antes de explorarmos as motivações, precisamos de compreender com maior profundidade técnica o que acontecerá durante os minutos mais perigosos da missão Artemis II. Porque é nos detalhes técnicos que o risco se torna tangível. É nas especificações de engenharia que encontramos a linha tênue entre regresso triunfante e tragédia. Quando a cápsula Orion se aproximar da Terra após contornar a Lua, estará a viajar numa trajetória hiperbólica em relação ao nosso planeta. Isto significa que a velocidade é suficiente para escapar permanentemente da gravidade terrestre se nada for feito para a travar. A atmosfera é o travão, não há alternativa. A cápsula não transporta combustível suficiente para uma travagem propulsiva, como a que os foguetões da SpaceX realizam ao aterrar. Toda a energia cinética, toda aquela velocidade de 11 km por segundo, tem de ser dissipada pela fricção atmosférica. E isto acontece num período de tempo extraordinariamente curto. A sequência de reentrada começa aproximadamente 30 minutos antes da cápsula atingir a atmosfera. Neste ponto, a Orion separa-se do módulo de serviço europeu, a estrutura cilíndrica que forneceu propulsão, eletricidade e suporte de vida durante a maior parte da missão. O módulo de serviço não está projetado para sobreviver à reentrada. Desintegrar-se-á na atmosfera, como previsto. A partir deste momento, os astronautas estão dentro de uma cápsula que tem aproximadamente 3 metros de diâmetro e pesa cerca de 9.000 quilogramas. É tudo o que os protege do vácuo do espaço e, em breve, do inferno da reentrada. Os astronautas estarão deitados nos seus assentos, posicionados de forma a que as forças G os pressionem contra as costas, em vez de da cabeça para os pés. Esta orientação é crucial. O corpo humano pode suportar acelerações muito maiores quando a força é aplicada do peito para as costas, do que em qualquer outra direção. Durante a reentrada da Artemis II, os astronautas experimentarão picos de aproximadamente 4G, o que significa que sentirão 4 vezes o seu peso corporal a pressioná-los contra os assentos. Isto é desconfortável, mas suportável para astronautas saudáveis e treinados. Se a reentrada correr mal e o ângulo for demasiado íngreme, estas forças poderiam aumentar para 6, 8 ou mesmo 10G. A esse nível, mesmo astronautas treinados podem perder a consciência. Os vasos sanguíneos podem romper-se.
os danos físicos tornam-se inevitáveis. A interface de entrada, o momento oficial em que a cápsula entra na atmosfera, ocorre a uma altitude de aproximadamente 120 km. A esta altitude, a atmosfera ainda é extremamente tênue, 1.000 milhões de vezes menos densa do que ao nível do mar. Mas a essa velocidade, mesmo moléculas dispersas de azoto e oxigênio começam a criar fricção significativa. O plasma começa a formar-se à volta da cápsula quase imediatamente após a interface de entrada. Plasma é gás tão aquecido que os eletrões são arrancados dos átomos. É o quarto estado da matéria, além de sólido, líquido e gasoso. O plasma que envolve a Orion durante a reentrada atinge temperaturas que podem exceder os 10.000 graus Celsius na camada de choque imediatamente à frente do escudo térmico. Esta camada de choque é onde as moléculas atmosféricas são subitamente comprimidas e aquecidas pela cápsula que se aproxima à velocidade hipersônica. O escudo térmico em si não atinge estas temperaturas extremas, porque a camada de choque atua parcialmente como isolante. Mas mesmo assim, como mencionamos anteriormente, a superfície do Avicoat pode atingir 2.700 graus. Durante esta fase, ocorre um fenômeno conhecido como blackout de comunicações. O plasma que envolve a cápsula é condutor elétrico e bloqueia as ondas de rádio. Durante aproximadamente 4 a 5 minutos, a Orion estará completamente incomunicável com o controlo de missão em Houston. Os controladores de voo verão os seus ecrãs mostrarem perda de sinal. Esperarão. O mundo esperará. E durante esses minutos, ninguém na Terra saberá se os astronautas estão vivos ou mortos, se a reentrada está a decorrer normalmente ou se algo correu catastroficamente mal. Para os astronautas lá dentro, esses minutos serão de intensa atividade sensorial. Verão através das janelas um brilho laranja e rosa intenso, o plasma a fluir à volta da cápsula como fogo líquido. Sentirão a cápsula a vibrar, inicialmente de forma subtil, depois mais intensamente à medida que a densidade atmosférica aumenta. Ouvirão o rugido da atmosfera a passar pelo exterior. O cheiro dentro da cápsula pode mudar ligeiramente à medida que o estresse térmico afeta alguns materiais. Estarão completamente dependentes dos sistemas automáticos da cápsula para manter o ângulo correto, para executar a manobra de skip que dividirá a reentrada em 2 fases. A primeira fase da reentrada leva a cápsula de 120 km de altitude até aproximadamente 60 km. A esta altitude, ainda na mesosfera terrestre, a cápsula terá abrandado significativamente, perdendo talvez 30 a 40% da sua velocidade inicial. Mas em vez de continuar a descida, a trajetória foi calculada para que a cápsula suba novamente. O lift, a sustentação aerodinâmica gerada pela forma assimétrica do escudo térmico e pelo ângulo de ataque cuidadosamente controlado, empurra a cápsula de volta para cima. Durante alguns minutos, a Orion viajará numa trajetória balística acima da atmosfera densa, percorrendo talvez mais 1.000 quilômetros na direção do local de amerragem. Esta fase de salto é crítica por várias razões. Primeiro, permite à cápsula dissipar energia cinética de forma mais gradual. Segundo, proporciona maior precisão no local de amerragem. A Orion pode ajustar a sua trajetória durante o salto para compensar variações nas condições atmosféricas ou pequenos erros de navegação anteriores. Terceiro, reduz o aquecimento máximo tanto no escudo térmico quanto no interior da cápsula onde estão os astronautas. A segunda fase da reentrada começa quando a cápsula atinge o ponto mais alto do seu salto e começa a descer novamente. Esta segunda entrada é menos violenta do que a primeira, porque a velocidade já foi significativamente reduzida. Mas ainda é perigosa.
ainda envolve temperaturas de milhares de graus, ainda requer controlo preciso de atitude, ainda pode correr mal. Agora chegamos ao momento que originou a nossa investigação sobre o escudo térmico. Durante a Artemis I, quando a cápsula não tripulada executou exatamente esta sequência de reentrada, os engenheiros esperavam ver o escudo térmico desgastar-se de forma uniforme e previsível. Os modelos computacionais, baseados em décadas de investigação em dinâmica de fluidos computacional e física de ablação, previam um certo padrão de erosão. O que encontraram quando recuperaram a cápsula foi diferente. O fenômeno de Charring, a carbonização do material Avicoat, ocorreu de forma desigual. Em algumas áreas, o material comportou-se como esperado. Noutras, pedaços de material carbonizado desprenderam-se de forma imprevisível. A NASA descreveu isto como perda de material de carvão, um termo técnico para fragmentos de material ablativo carbonizado, que se separam antes de completarem o processo de ablação normal. Em termos simples, pedaços do escudo térmico saíram quando não deveriam. A investigação subsequente tentou determinar por quê. Uma hipótese relacionava-se com a técnica específica de skip reentry. Durante a primeira fase de reentrada, o escudo térmico aquece intensamente. Durante o salto, quando a cápsula está temporariamente fora da atmosfera densa, o escudo começa a arrefecer. Depois, durante a segunda fase de reentrada, aquece novamente. Este ciclo de aquecimento, arrefecimento, aquecimento pode criar tensões térmicas no material que não existiriam numa reentrada direta convencional. O Avicoat foi originalmente desenvolvido para as cápsulas Apollo, que também realizavam reentradas à velocidade lunar. Mas a técnica de skip da Orion é ligeiramente diferente das manobras Apollo. Outra hipótese relacionava-se com a forma como o Avicoat foi aplicado ao escudo térmico da Orion. O material é instalado em blocos individuais, que são depois unidos para formar uma superfície contínua. As juntas entre blocos, as interfaces onde diferentes peças de material se encontram, podem comportar-se de forma diferente do material contínuo. Se existirem variações súbitas na aplicação, na cura do material ou na integridade das juntas, estas podem manifestar-se como pontos de fraqueza durante o estresse extremo da reentrada. A NASA realizou extensos testes adicionais após a Artemis I. Utilizaram instalações de teste de plasma no Centro de Investigação Ames, na Califórnia, para simular condições de reentrada. Analisaram amostras de material retiradas do escudo térmico da Artemis I com microscópios eletrônicos e técnicas de tomografia. Executaram novos modelos computacionais com parâmetros atualizados, baseados nos dados reais da Artemis I. O resultado desta investigação, anunciado publicamente em outubro de 2024, foi que a NASA acredita compreender suficientemente bem o fenômeno para prosseguir com segurança. Determinaram que o escudo térmico da Artemis I havia mantido margens de segurança adequadas, apesar do comportamento inesperado. A temperatura no interior da cápsula nunca se aproximou de níveis perigosos. A integridade estrutural do escudo nunca esteve comprometida. O comportamento inesperado foi essencialmente superficial, uma questão da camada exterior do material em vez de uma falha fundamental do sistema. No entanto, e isto é crucial, a NASA também admitiu que os seus modelos originais estavam incompletos. Não previram corretamente o que aconteceu. Isto significa que, apesar de terem agora uma melhor compreensão, existe a possibilidade de que outros comportamentos inesperados possam ocorrer. A ciência da ablação é extraordinariamente complexa. Envolve interações entre mecânica dos fluidos, transferência de calor, química de materiais e física de plasma, todas a ocorrer simultaneamente em condições extremas.
Os modelos são simplificações e, por vezes, as simplificações omitem detalhes que importam. Para a Artemis II, a NASA tomou a decisão de não modificar fundamentalmente o escudo térmico ou a técnica de reentrada. Fizeram ajustes nos parâmetros de voo, modificações na trajetória de reentrada que reduzem ligeiramente o estresse térmico máximo. Mas a arquitetura básica permanece a mesma. Esta decisão foi tomada após extensa análise e debate interno. Os engenheiros pesaram o risco de prosseguir com um sistema que se comportou de forma inesperada contra o risco de atrasar ainda mais a missão para desenvolver um sistema novo, não testado. Optaram por voar com o sistema existente, com modificações incrementais. Esta é a realidade da engenharia aeroespacial. Não existe perfeição. Existe gestão de risco. Cada decisão envolve compromissos. Se esperássemos até ter certeza absoluta de que tudo funcionará perfeitamente, nunca lançaríamos nada. Mas se formos demasiado agressivos, aceitando riscos que deveriam ter sido mitigados, pessoas morrem. A linha entre prudência e paralisia, entre ousadia e imprudência, é tênue e constantemente debatida. Os astronautas da Artemis II participam nestas discussões. Não são passageiros passivos à espera de que os engenheiros lhes digam o que fazer. São aviadores experientes, engenheiros, alguns deles, profundamente envolvidos nos detalhes técnicos da sua missão. Reed Wiseman, o comandante, tem formação em engenharia de sistemas e passou anos a trabalhar com a cápsula Orion durante o seu desenvolvimento. Victor Glover pilotou a Crew Dragon e compreende intimamente as diferenças e semelhanças entre os sistemas. Christina Koch tem um mestrado em engenharia elétrica e experiência técnica extensa. Jeremy Hansen é piloto de testes de caças, treinado para avaliar risco em situações de alta pressão. Quando estes astronautas expressam confiança nos sistemas que os levarão à Lua e de volta, essa confiança não é cega, é informada, é baseada em centenas de briefings técnicos, em revisões de dados de testes, em discussões com os engenheiros que construíram os sistemas. Sabem exatamente o que correu inesperadamente na Artemis I. Viram as fotografias do escudo térmico. Ouviram as explicações das hipóteses sobre o que aconteceu. E decidiram que o risco é aceitável. Esta aceitação informada do risco é diferente de coragem inconsciente. É talvez uma forma mais profunda de coragem. Aceitar fazer algo perigoso com pleno conhecimento do perigo, não por desconhecer as possibilidades de desastre, mas por acreditar que o objetivo justifica o risco. Os astronautas falam frequentemente sobre este tema em entrevistas. Descrevem um processo de avaliação pessoal onde pesam os riscos contra os benefícios, não apenas para si próprios, mas para a humanidade como um todo. A exploração espacial avança porque pessoas estão dispostas a assumir riscos que a maioria de nós não aceitaria. Este é um facto incômodo, mas verdadeiro. Contudo, a disposição dos astronautas para aceitar risco não elimina a responsabilidade institucional de minimizar esse risco tanto quanto possível. A NASA tem uma história dolorosa de falhas nesta responsabilidade. A investigação do desastre do Challenger revelou que engenheiros da Morton Thiokol, a empresa que fabricava os propulsores de foguetes sólidos, haviam alertado que as baixas temperaturas previstas para amanhã do lançamento poderiam causar falha nos anéis de vedação. A gestão ignorou estes avisos. 7 astronautas morreram. A investigação do desastre do Columbia revelou que pedaços de espuma isolante se haviam desprendido do tanque externo durante o lançamento e danificado o bordo de ataque da asa do vai-vém. Engenheiros na NASA haviam identificado este impacto e solicitado imagens de satélite para avaliar os danos. A gestão recusou o pedido.
7 astronautas morreram durante a reentrada quando gases superaquecidos penetraram pela área danificada. Em ambos os casos, pessoas dentro da organização sabiam que algo estava errado. Em ambos os casos, pressões de cronograma, normalização do desvio e falhas de comunicação levaram a decisões fatais. A NASA implementou reformas significativas após cada desastre. Criou o Aerospace Safety Advisory Panel, um painel independente que revê práticas de segurança. Desenvolveu novos protocolos de comunicação para garantir que preocupações de engenharia chegam aos decisores. Estabeleceu uma cultura onde questionamento é encorajado em vez de punido. Mas culturas organizacionais são difíceis de mudar. Pressões externas, políticas e orçamentais continuam a existir. O programa Artemis é caro. Os atrasos são politicamente embaraçosos. Existe sempre a tentação de declarar que um problema foi resolvido quando foi apenas compreendido parcialmente. Existe sempre a pressão para voar quando seria mais prudente esperar. Os astronautas da Artemis II são a última linha de defesa contra estas pressões. Têm o direito e a responsabilidade de recusar voar se não estiverem confiantes nos sistemas. Este direito foi estabelecido formalmente após os desastres do Challenger e Columbia. Nenhum astronauta será forçado a voar contra a sua vontade. A decisão de aceitar a missão é deles. Reid Wiseman deu entrevistas onde discute este processo de tomada de decisão. Descreve como ele e a sua tripulação são brifados regularmente sobre todos os problemas técnicos identificados. Descreve como fazem perguntas difíceis aos engenheiros. Descreve como avaliam, coletivamente e individualmente, se os riscos são aceitáveis. Esta transparência é crucial. É parte do sistema de segurança. Se os astronautas sentirem que a informação está a ser ocultada ou minimizada, a confiança colapsa. A probabilidade de 1 em 260 representa o culminar de milhares de decisões técnicas, cada uma pesada e avaliada. Representa análises de falha de milhões de componentes. Representa experiência acumulada de 60 anos de voo espacial humano. E representa, inevitavelmente, incerteza. Porque por mais sofisticada que seja a análise, há sempre coisas que não sabemos que não sabemos. Os unknown unknowns, para usar a famosa frase. As falhas que nunca previmos porque nunca nos ocorreram como possibilidades. A história do voo espacial está repleta destes momentos de surpresa. O incêndio do Apollo 1 em 1967, que matou 3 astronautas durante um teste de rotina na plataforma de lançamento. Ninguém previu que a atmosfera de oxigênio puro no interior da cápsula, combinada com materiais inflamáveis nos assentos e nas paredes, criaria um risco de incêndio catastrófico. Depois do acidente, parece óbvio. Antes, não era. O quase desastre do Apollo 13 resultou de uma falha que tinha raízes, numa modificação feita anos antes, quando os tanques de oxigênio foram redesenhados para operar com uma voltagem diferente. Um aquecedor no interior do tanque estava calibrado para a voltagem antiga. Durante um teste de rotina meses antes do lançamento, este aquecedor sobreaqueceu, danificando o isolamento dos fios no interior do tanque. Ninguém notou. O tanque foi instalado na nave. Durante a viagem à Lua, uma faísca destes fios danificados causou a explosão. Cada acidente ensina lições. Cada lição é incorporada em procedimentos e designs futuros. A NASA moderna é extraordinariamente mais sofisticada na identificação e mitigação de riscos do que a NASA dos anos 60 ou dos anos 80. Mas a complexidade dos sistemas também aumentou. A cápsula Orion tem software que as cápsulas Apollo não tinham. Tem sistemas de navegação mais sofisticados.
Tem interfaces entre subsistemas que criam novas possibilidades de falha. Quando os astronautas da Artemis II regressarem à Terra, se tudo correr bem, terão passado por uma das experiências mais extremas que um ser humano pode ter. Terão viajado mais longe do que qualquer pessoa, desde 1972. Terão visto a Terra como uma bola azul no vácuo negro. Terão experimentado a solidão absoluta de estar a centenas de milhares de quilômetros do resto da humanidade. E terão sobrevivido a uma reentrada atmosférica à velocidade lunar, sentindo o calor e a vibração e a força G enquanto o plasma ardia à volta da sua frágil cápsula. A amerragem está prevista para o Oceano Pacífico, ao largo da costa de San Diego. Navios de recuperação da Marinha Americana estarão posicionados para recuperar a cápsula e os astronautas. Helicópteros estarão no ar. Mergulhadores estarão prontos para saltar para a água assim que a cápsula tocar na superfície. Todo este aparato existe porque a cápsula, após a reentrada, já não é uma nave espacial. É uma cápsula à deriva no oceano, dependente dos seus sistemas de flutuação para não afundar, dependente de resgate externo para extrair os astronautas. Os paraquedas são outro sistema crítico. A Orion usa um sistema de 3 paraquedas principais, cada um com mais de 30 metros de diâmetro, quando totalmente aberto. Antes dos paraquedas principais serem abertos, paraquedas de estabilização mais pequenos são libertados para orientar e abrandar a cápsula. Todo este sistema foi extensivamente testado. A NASA realizou dezenas de lançamentos de teste, onde cápsulas Orion de teste foram largadas de aviões e os sistemas de paraquedas foram avaliados. O sistema demonstrou funcionar mesmo se um dos 3 paraquedas principais falhar. A cápsula pode amerrar com segurança com apenas 2 paraquedas, embora o impacto seja mais violento. Mas e se 2 falharem? Este cenário foi analisado. Com um único paraquedas principal, a velocidade de impacto seria demasiado alta. Os astronautas sofreriam provavelmente lesões graves ou fatais. A probabilidade de 2 falhas simultâneas é considerada extremamente baixa, incorporada na análise de risco global, mas não é zero. Nenhuma probabilidade de falha é zero. A compreensão do risco na exploração espacial requer que olhemos para além da cápsula Orion e do escudo térmico. A missão Artemis II é um sistema de sistemas, uma constelação de tecnologias interdependentes, onde uma falha em qualquer componente pode propagar-se de formas imprevisíveis. Para verdadeiramente avaliar a probabilidade de que algo corra mal durante o regresso à Terra, precisamos de compreender toda a arquitetura da missão e os pontos onde a falha é possível. Comecemos pelo foguetão que levará os astronautas ao espaço. O Space Launch System, ou SLS, é o veículo de lançamento mais poderoso alguma vez construído pela NASA. Gera mais de 39 milhões de newtons de impulso no lançamento, superando o Saturno 5 que levou os astronautas Apollo à Lua. Esta potência extraordinária é necessária porque o SLS tem de acelerar não apenas a cápsula Orion, mas também o módulo de serviço europeu e todo o combustível necessário para a viagem de ida e volta à Lua. O SLS utiliza uma combinação de propulsores de foguetes sólidos e motores de combustível líquido. Os 2 propulsores sólidos nas laterais do foguetão são versões modificadas dos propulsores usados no programa Space Shuttle. São, de facto, os mesmos propulsores que falharam no desastre do Challenger. Desde então, foram redesenhados significativamente. Os anéis de vedação que falharam naquela manhã gelada de janeiro de 1986 foram substituídos por designs mais robustos. Os procedimentos de inspeção foram dramaticamente intensificados. Mas o princípio básico permanece o mesmo.
segmentos de combustível sólido empilhados, unidos por juntas que devem permanecer seladas contra gases a milhares de graus. Os 4 motores principais do estágio central do esses são motores S-25, os mesmos motores que propulsionavam os Space Shuttles. São motores de hidrogênio e oxigênio líquidos, extraordinariamente eficientes, mas também extraordinariamente complexos. Cada motor tem mais de 50.000 peças individuais. As tolerâncias de fabricação são medidas em micrômetros. Os motores RS-25 têm um historial notável de fiabilidade, com centenas de voos de shuttle sem uma única falha catastrófica em voo. Mas foram projetados para serem reutilizáveis, voando múltiplas vezes com manutenção entre voos. No são usados uma única vez e depois destruídos quando o estágio central cai no oceano. Esta utilização descartável altera ligeiramente o perfil de risco, porque os motores são novos ou refurbished em cada voo, sem o historial de comportamento específico que um motor reutilizado desenvolveria. O lançamento é estatisticamente uma das fases mais perigosas de qualquer missão espacial. A energia envolvida é astronômica. O foguetão está cheio de milhares de toneladas de propelentes altamente explosivos. Os motores operam em condições extremas de temperatura e pressão. E tudo isto acontece nas camadas mais densas da atmosfera, onde a resistência aerodinâmica é máxima e as forças sobre a estrutura são enormes. O sistema de aborto de lançamento da Orion, o LAS, está projetado para salvar os astronautas se algo correr mal durante os primeiros 2 minutos de voo. É uma torre montada no topo da cápsula, equipada com um motor de foguete sólido que pode acelerar a cápsula para longe do foguetão a mais de 15 G em menos de 2 segundos. Se sensores detetarem uma anomalia, se os controladores de voo virem algo errado, se os motores principais falharem ou os propulsores sólidos se comportarem de forma anormal, o LAS pode ser acionado. Em teoria, os astronautas seriam arrancados do perigo, levados para uma altitude segura, e depois desceriam de paraquedas para o Oceano Atlântico ao largo da Flórida. Em teoria. O LAS nunca foi usado numa emergência real. O único teste de voo completo, o Ascent Abort 2 em 2019, foi um sucesso. Mas era um teste controlado, com condições conhecidas, e um veículo de teste especificamente preparado. Uma emergência real seria diferente. Seria caótica. Seria imprevisível. O foguetão poderia estar a comportar-se de formas que os sensores não estão calibrados para detectar. A decisão de abortar teria de ser tomada em frações de segundo. E mesmo se o LAS funcionar perfeitamente, a reentrada de emergência resultante seria violenta, com forças G extremas e uma amerragem num local potencialmente distante de navios de recuperação. Existe também uma janela durante o lançamento, onde o LAS não pode salvar os astronautas. Após aproximadamente 2 minutos de voo, a torre de aborto é ejetada porque já não é necessária para os cenários de emergência a alta altitude. A partir desse ponto, se algo correr mal com o foguetão, os astronautas dependeriam de outros modos de aborto, alguns dos quais envolvem separar a cápsula e tentar uma reentrada balística com o combustível e velocidade disponíveis naquele momento. Estes modos de aborto alternativos são menos garantidos de sucesso. São contingências de último recurso. Uma vez em órbita terrestre, após o lançamento bem-sucedido, os astronautas passam por uma fase de verificação de sistemas. Esta é a chamada órbita de estacionamento, 1 ou 2 órbitas terrestres durante as quais a tripulação e o controle de missão confirmam que todos os sistemas estão funcionais antes de comprometerem a nave para a viagem à Lua.
Se algo crítico estiver errado, há a opção de abortar a missão e regressar à Terra antes de sair da órbita terrestre. Esta é uma válvula de segurança importante. Permite detectar problemas antes que se tornem irremediáveis. A injeção translunar, a queima de motor que envia a Orion em direção à Lua, é outro momento de compromisso. Uma vez que esta queima é realizada, não há regresso rápido. A nave está numa trajetória que a levará a 400 mil quilômetros da Terra. Se algo falhar depois deste ponto, as opções são limitadas. A filosofia de design da Orion inclui redundância em sistemas críticos, precisamente por esta razão. Sistemas duplicados de controle de atitude, baterias de backup, múltiplos computadores que podem assumir funções uns dos outros. A ideia é que nenhuma falha única deveria ser fatal. Mas a redundância tem limites. Se um meteoroide perfurar a cápsula, a redundância não ajuda. Se um incêndio eclodir e os sistemas de supressão falharem, a redundância não ajuda. Se uma doença grave afetar um astronauta e os suprimentos médicos forem insuficientes, a redundância não ajuda. A 400 mil quilômetros de casa, os astronautas estão essencialmente sozinhos. Podem comunicar com a Terra. Podem receber conselhos e instruções. Mas não há resgate. Não há nave de socorro que possa chegar a tempo. Estão por conta própria com os recursos que transportam. O percurso até a Lua demora aproximadamente 4 dias. Durante este tempo, os astronautas viverão num volume habitável de aproximadamente 9 metros cúbicos. Para comparação, isto é ligeiramente menor que o interior de um minivan. 4 pessoas, durante 4 dias, num espaço onde mal podem esticar as pernas completamente. Não há privacidade significativa. Não há espaço para exercício físico adequado. Não há chuveiro, apenas toalhetes úmidos para a higiene. As necessidades fisiológicas são geridas através de um sistema de gestão de resíduos que funciona, mas está longe de ser confortável. Estas condições são toleráveis para uma missão de 10 dias, mas são relevantes para a avaliação de risco, porque afetam o estado físico e mental da tripulação. Astronautas fatigados cometem mais erros. Astronautas desconfortáveis podem estar menos alerta. Astronautas confinados podem experimentar tensões interpessoais. A NASA estuda extensivamente os fatores humanos em missões espaciais. Mas a Artemis II será a primeira vez que 4 pessoas viajam juntas neste espaço específico para além da órbita terrestre. É um ambiente não testado em condições reais de missão. Quando a Orion contornar a Lua, os astronautas experimentarão algo que apenas 24 pessoas experimentaram antes deles: ver a Terra a nascer sobre o horizonte lunar. Estarão a aproximadamente 9 mil quilômetros da superfície lunar, no ponto mais próximo, mais longe do que as missões Apollo que orbitaram a Lua, mas ainda assim perto o suficiente para ver crateras e mares com detalhe impressionante. Este será o ponto mais distante da Terra que humanos alguma vez alcançaram se a trajetória for executada como planeado. Mas este momento de maravilha é também um momento de máxima vulnerabilidade em termos de distância. Se algo correr mal neste ponto, os astronautas estão no ponto mais distante de qualquer assistência. A comunicação com a Terra tem um atraso de aproximadamente 1,5 segundos em cada direção, o que significa que qualquer conversa tem um atraso de 3 segundos. Isto não parece muito, mas numa emergência, 3 segundos podem ser eternos. A tripulação terá de ser capaz de responder a situações críticas de forma autônoma, sem esperar por instruções de Houston. O regresso à Terra começa com uma queima de motor que ajusta a trajetória para garantir a reentrada correta. Esta queima é crítica. Se for demasiado curta ou demasiado longa,
a cápsula pode errar o corredor de reentrada. O módulo de serviço europeu, construído pela Agência Espacial Europeia, fornece a propulsão para esta manobra. O motor principal do módulo de serviço é derivado do motor usado em naves de carga ATV, que anteriormente abasteciam a Estação Espacial Internacional. É um sistema testado, mas nunca antes foi usado para uma manobra crítica de regresso da Lua com vidas humanas, dependentes do seu funcionamento perfeito. A separação do módulo de serviço antes da reentrada é outro momento crítico. A cápsula Orion e o módulo de serviço estão conectados por um adaptador que inclui mecanismos pirotécnicos para a separação. Pequenas cargas explosivas cortam as conexões mecânicas, num instante preciso. Se estas cargas falharem, se a separação não ocorrer, a cápsula não poderá reentrar na atmosfera corretamente. O escudo térmico está na base da cápsula, coberto pelo módulo de serviço durante a maior parte da missão. Uma falha de separação seria catastrófica. Sistemas pirotécnicos são simultaneamente muito fiáveis e inerentemente binários. Funcionam ou não funcionam. Não há meio termo. Não há segunda tentativa. A NASA testa extensivamente estes sistemas no solo, mas cada conjunto de cargas é usado apenas uma vez, no voo real. Existe sempre a possibilidade estatística, por mais pequena que seja, de um defeito de fabricação ou degradação durante a missão que cause falha no momento crítico. Assumindo separação bem-sucedida, a cápsula orienta-se para a reentrada. Os propulsores de atitude, pequenos motores de hidrazina distribuídos pela superfície da cápsula, ajustam a orientação com precisão milimétrica. O escudo térmico deve estar virado para a frente. O ângulo de ataque deve ser preciso. Estes propulsores funcionaram perfeitamente durante toda a missão, até este ponto. Mas a reentrada representa condições diferentes. As temperaturas externas vão disparar. As vibrações vão aumentar. Componentes que funcionaram no vácuo frio do espaço serão agora submetidos a estresse térmico extremo. A transição de voo espacial para voo atmosférico é uma das mudanças ambientais mais dramáticas que qualquer máquina pode experimentar. Em minutos, a cápsula passa de vácuo para ar denso, de zero gravidade para múltiplos G, de frio espacial para milhares de graus. Cada sistema tem de funcionar em ambos os extremos e durante a transição. Os engenheiros projetam para isto, testam para isto, mas a realidade da transição é sempre ligeiramente diferente dos testes. O sistema de controle de voo durante a reentrada é largamente automatizado. Os astronautas podem assumir controle manual se necessário, mas a velocidade dos eventos durante a reentrada torna a resposta humana frequentemente demasiado lenta. O computador de bordo faz ajustes múltiplas vezes por segundo, processando dados de sensores e comandando os propulsores de atitude. O software que controla este processo foi desenvolvido e testado ao longo de mais de uma década. Passou por milhares de simulações. Mas software tem bugs. Condições inesperadas podem revelar falhas que simulações não encontraram. A Artemis I foi o primeiro teste real deste software em condições de reentrada lunar. Funcionou. A cápsula amerrou a menos de 2 km do ponto-alvo. Mas, como discutimos, o escudo térmico comportou-se de forma inesperada. Se o software tiver compensado automaticamente para este comportamento, isso pode não ter sido detectado nos dados de telemetria. A complexidade oculta em sistemas automatizados, às vezes, funcionam corretamente pelos motivos errados, compensando erros com outros erros, de forma que produz o resultado correto por acidente. Os astronautas da Artemis II não estarão completamente passivos durante a reentrada. Terão displays mostrando parâmetros críticos. Terão procedimentos para intervenção se algo parecer errado.
Mas a realidade é que, durante os minutos de reentrada mais intensa, quando o plasma envolve a cápsula e as forças G são máximas, a capacidade de intervenção humana é limitada. Os astronautas estarão pressionados nos seus assentos com 4 vezes o seu peso corporal. Mover os braços para acionar controlos requer esforço significativo. E não há comunicação com Houston. Estão sozinhos com os sistemas automáticos, confiando que funcionarão. Esta confiança é baseada em engenharia, em testes, em análise. Mas é, em última instância, confiança. Os astronautas não podem verificar pessoalmente cada linha de código, cada soldadura, cada componente. Confiam que milhares de engenheiros e técnicos fizeram o seu trabalho corretamente. Confiam que os processos de verificação e validação da NASA são robustos. Confiam que a cultura de segurança, tão duramente conquistada após Challenger e Columbia, está a funcionar. Esta confiança é informada, mas não é certeza. O período de blackout de comunicações, aqueles 4 a 5 minutos sem contato, é talvez o momento mais solitário de toda a missão. Dentro da cápsula, os astronautas podem falar uns com os outros, mas sabem que ninguém na Terra pode ouvi-los. Sabem que se algo correr mal, não haverá tempo para despedidas. Não haverá oportunidade de comunicar o que está a acontecer. Os dados de telemetria estão a ser gravados nos sistemas de bordo. Poderão ser recuperados mais tarde se a cápsula sobreviver, mas comunicação em tempo real é impossível. Na Terra, nas salas de controlo em Houston, esses minutos são igualmente tensos. Os controladores de voo veem os ecrãs mostrarem perda de sinal. É esperado, é normal, mas a espera é sempre angustiante. Todos sabem que há uma probabilidade, pequena mas real, de que o sinal nunca regresse, de que a cápsula se tenha desintegrado, de que 4 pessoas tenham morrido no silêncio do plasma superaquecido. Quando o sinal regressa, quando a voz do astronauta é ouvida novamente, há um momento de alívio profundo. Mas a missão ainda não terminou. A cápsula ainda está a dezenas de quilômetros de altitude, ainda a viajar a velocidades hipersônicas, ainda dependente de paraquedas que têm de funcionar para uma aterragem sobrevivível. A sequência de paraquedas da Orion é uma cascata cuidadosamente coreografada, de eventos que se desenrola em aproximadamente 10 minutos. Começa a uma altitude de cerca de 7.600 metros, quando a velocidade da cápsula já foi reduzida pela fricção atmosférica de 11 km por segundo para aproximadamente 300 metros por segundo, ainda mais de 3 vezes a velocidade do som. A esta velocidade, abrir paraquedas convencionais seria impossível. As forças dinâmicas rasgariam qualquer tecido. Os primeiros a serem libertados são 2 pequenos paraquedas de proteção, chamados Forward Bay Cover Jettison Mortars. Estes não são paraquedas de desaceleração. A sua função é simplesmente puxar a cobertura protetora que esconde os paraquedas principais durante a reentrada, expondo-os ao fluxo de ar. Este passo parece trivial, mas é essencial. Se a cobertura não se separar, os paraquedas principais não podem ser libertados. Segundos depois, 2 paraquedas pilotos são ejetados. Estes são pequenos, aproximadamente 3 metros de diâmetro, e a sua função é estabilizar a cápsula e extrair os próximos paraquedas na sequência. A estabilização é crítica, porque a cápsula, após a reentrada, pode estar a oscilar ou a rodar de formas imprevisíveis. Uma cápsula instável dificulta a abertura ordenada dos paraquedas subsequentes. Os paraquedas Drogue, 2 deles, são os próximos. Com aproximadamente 7 metros de diâmetro cada,
Estes paraquedas são projetados para abrandar a cápsula de 300 metros por segundo para aproximadamente 54 metros por segundo. A sua estrutura é robusta, capaz de suportar as forças extremas que surgem quando começam a encher-se com ar a alta velocidade. O momento de abertura dos drogue é sempre violento. A cápsula sofre uma desaceleração súbita. Os astronautas sentem um solavanco forte. Mas é um solavanco que significa que o sistema está a funcionar. Os paraquedas drogue permanecem abertos durante aproximadamente 2 minutos, enquanto a cápsula continua a descer e a desacelerar. A uma altitude de aproximadamente 2.400 metros, e com a velocidade agora reduzida para valores mais manejáveis, os drogues são libertados e os 3 paraquedas principais começam a sua sequência de abertura. Cada paraquedas principal tem mais de 30 metros de diâmetro quando totalmente inflado. São feitos de nylon ripstop, um material extraordinariamente leve e mais resistente, com milhares de metros quadrados de área superficial total quando os 3 estão abertos. A abertura não é instantânea. É um processo de 2 fases chamado reefing. Primeiro, os paraquedas abrem parcialmente, restringidos por linhas que limitam a sua expansão. Isto permite uma desaceleração inicial mais gradual. Depois, as linhas de reefing são cortadas por pequenas cargas pirotécnicas, permitindo que os paraquedas se expandam completamente. Se tudo funcionar corretamente, os 3 paraquedas principais reduzem a velocidade de descida da cápsula para aproximadamente 8 metros por segundo. Ainda é significativo. Um impacto a esta velocidade equivale a saltar de uma altura de aproximadamente 3 metros. Não é suave. Os astronautas sentirão o impacto da amerragem, mas é sobrevivível. As cadeiras dos astronautas são montadas em sistemas de amortecimento que absorvem parte do choque. A engenharia de paraquedas é uma disciplina antiga, mas ainda cheia de incertezas. Ao contrário de estruturas rígidas, paraquedas são sistemas de tecido flexível, cujo comportamento depende de fluxos aerodinâmicos complexos, interações entre múltiplos paraquedas e variabilidades nos materiais. 2 paraquedas aparentemente idênticos podem comportar-se de forma ligeiramente diferente. Um paraquedas pode inflar milissegundos antes do outro, criando assimetrias temporárias. As linhas podem entrelaçar-se se o paraquedas for ejetado com uma rotação inesperada. A NASA testou extensivamente o sistema de paraquedas da Orion ao longo de mais de uma década. Realizaram mais de 47 testes de queda, onde cápsulas ou modelos de teste foram largados de aviões a várias altitudes e velocidades. Testaram cenários de falha, incluindo o que acontece se um dos 3 paraquedas principais falhar. Testaram aberturas em condições adversas, com ventos cruzados, em altitudes diferentes das nominais. A conclusão destes testes é que o sistema é robusto, pode sobreviver a uma falha de um paraquedas principal, pode sobreviver a aberturas ligeiramente fora de sequência. Mas nenhum teste de solo pode replicar perfeitamente as condições de uma reentrada real. A cápsula que chega do espaço foi submetida a estresse térmico extremo. Os materiais dos paraquedas, embora protegidos durante a reentrada, podem ter sido afetados por vibrações, por variações de temperatura, por microdanos acumulados ao longo da missão. Os mecanismos pirotécnicos que cortam as linhas de reefing e que ejetam os paraquedas podem ter sido subtilmente afetados por 10 dias no espaço. A Artemis I testou este sistema em condições reais pela primeira vez. Os paraquedas funcionaram nominalmente. A cápsula amerrou no Oceano Pacífico a oeste de Baja Califórnia, no dia 11 de dezembro de 2022.
As câmeras a bordo capturaram imagens dos paraquedas a abrirem-se contra o céu azul. Foi um momento de celebração. Mas, como com o escudo térmico, a análise subsequente revelou nuances. Os engenheiros estudaram cada aspecto do comportamento dos paraquedas, procurando desvios dos modelos, procurando indicações de problemas potenciais. A amerragem em si é o momento final de perigo físico. A cápsula Orion é projetada para amerrar no oceano, não em terra. Isto é diferente das cápsulas Soyuz russas, que aterram em terra nas estepes do Cazaquistão, ou da Crew Dragon da SpaceX, que pode amerrar no oceano, ou, em emergências, aterrar em terra com o sistema de propulsão Super Draco. A Orion não tem esta capacidade de aterragem terrestre. Tem de acertar no oceano. O Oceano Pacífico é vasto e a precisão de navegação moderna significa que a cápsula pode amerrar muito perto do ponto designado, tipicamente dentro de 2 quilômetros. Navios de recuperação são posicionados nesta área horas antes da amerragem prevista. Helicópteros da Marinha Americana patrulham os céus. Mergulhadores estão prontos para saltar para a água assim que a cápsula tocar na superfície. A operação de recuperação é ensaiada repetidamente antes de cada missão, mas o oceano é imprevisível. Ondas podem ser maiores do que o previsto. Condições meteorológicas podem deteriorar-se. A cápsula, uma vez na água, flutua numa posição estável graças a sacos de flutuação que inflam automaticamente após a amerragem. Mas pode ser arrastada por correntes. Pode ser atingida por ondas que a façam oscilar violentamente. Os astronautas lá dentro podem sofrer de enjoo de movimento, exacerbado pela desorientação de estarem novamente num ambiente com gravidade, após dias em microgravidade. A Orion é projetada para manter os astronautas seguros na água durante pelo menos 24 horas, enquanto aguardam resgate. Os sistemas de suporte de vida continuam a funcionar com baterias internas. A cápsula é estanque, mas 24 horas é um tempo longo para 4 pessoas num espaço confinado, potencialmente enjoadas, potencialmente em águas agitadas. O objetivo é recuperar os astronautas muito mais rapidamente, idealmente dentro de 2 horas após a amerragem. A recuperação começa com mergulhadores que nadam até a cápsula e anexam um colar de estabilização flutuante. Este colar amplia a base de flutuação da cápsula, tornando-a mais estável nas ondas. Depois, uma estrutura de elevação é anexada, e a cápsula é içada para o convés do navio de recuperação. Só então a escotilha é aberta e os astronautas emergem. Este processo foi praticado extensivamente. A NASA realizou testes de recuperação no oceano, usando cápsulas de teste e astronautas ou substitutos. A Marinha Americana tem décadas de experiência em recuperação de cápsulas espaciais, datando das missões Mercury, Gemini e Apollo. É uma operação bem compreendida, mas como tudo na exploração espacial, envolve variáveis que não podem ser completamente controladas. Se olharmos agora para a análise de risco global da Artemis II, podemos começar a compreender como a probabilidade de 1 em 260 é construída. Esta não é uma probabilidade uniforme ao longo da missão. Diferentes fases têm diferentes níveis de risco. O lançamento é provavelmente a fase de maior risco individual, seguido pela reentrada. As fases de cruzeiro em espaço profundo são relativamente menos arriscadas em termos de eventos catastróficos agudos, embora introduzam riscos de desgaste de sistemas ao longo do tempo. Os documentos técnicos da NASA decompõem os cenários de perda de missão e perda de tripulação em árvores de falha detalhadas. Cada modo de falha concebível é listado. A sua probabilidade é estimada baseada em dados de testes e análise.
e as consequências são avaliadas. Estes cenários incluem falhas de motores, falhas de sistemas de propulsão, impactos de detritos espaciais, falhas de sistemas de suporte de vida, emergências médicas, erros de navegação, falhas de software e muitos outros. A agregação destas probabilidades individuais numa estimativa global é um exercício de teoria de probabilidades. Alguns riscos são independentes. A probabilidade de uma falha de motor não afeta a probabilidade de um impacto de meteoroide. Outros são correlacionados. Uma falha de energia pode causar múltiplas falhas em cadeia. O modelo de risco tem de capturar estas interdependências. É importante notar que a probabilidade de 1 em 260 representa o que os engenheiros chamam de perda de tripulação, o que inclui não apenas morte, mas também ferimentos graves ou incapacitação permanente. A probabilidade de morte específica pode ser ligeiramente menor. Mas a distinção é em grande medida acadêmica para os astronautas. Qualquer cenário que resulte em perda de tripulação é inaceitável do ponto de vista pessoal. A comparação com outras formas de transporte é instrutiva, mas deve ser feita com cuidado. A aviação comercial moderna tem taxas de acidentes fatais na ordem de 1 em 10 milhões de voos. A exploração espacial tripulada, mesmo com as melhorias significativas das últimas décadas, permanece ordens de magnitude mais arriscada. Aproximadamente 3% de todas as pessoas que foram ao espaço morreram em acidentes relacionados com o voo espacial. Esta é uma estatística sóbria. No entanto, a taxa de acidentes tem diminuído ao longo do tempo. O programa Space Shuttle teve 2 acidentes fatais em 135 missões, uma taxa de aproximadamente 1,5%. As missões Soyuz russas, que continuam a transportar astronautas para a Estação Espacial Internacional, não tiveram acidentes fatais em voo desde 1971, embora tenham tido falhas e abortos de emergência que colocaram tripulações em risco. A Crew Dragon, da SpaceX, completou mais de 10 missões tripuladas sem incidentes graves. O programa Artemis está a usar uma combinação de tecnologias novas e legadas. Os propulsores sólidos do LS são legado do Shuttle. Os motores RS-25 são legado do Shuttle. Mas a cápsula Orion é nova. O módulo de serviço europeu é novo. A arquitetura de missão, com a reentrada de Skip à velocidade lunar, é nova neste contexto. Esta combinação de velho e novo cria incertezas específicas. Sistemas legados são bem compreendidos, mas podem ter modos de falha, que foram mascarados pelo contexto do Shuttle. Sistemas novos são menos conhecidos em condições operacionais reais. A NASA aborda esta incerteza através de testes extensivos e análise conservadora. Quando um modelo não prevê corretamente o comportamento observado, como aconteceu com o escudo térmico na Artemis 1, a resposta é investigar, compreender e atualizar os modelos. Mas também há limites ao que pode ser testado no solo. Algumas condições só podem ser experimentadas em voo real. E voo real, com astronautas a bordo, não permite segundas oportunidades se algo correr mal. A decisão de prosseguir com a Artemis II, apesar das incógnitas reveladas pela Artemis I, reflete um julgamento de que as margens de segurança são adequadas. Este julgamento é feito por engenheiros experientes, revisado por painéis independentes e aceite pelos astronautas que voarão. Não é um julgamento leviano, mas é, inevitavelmente, um julgamento feito com informação incompleta. A próxima secção explorará como este julgamento é formado e as tensões institucionais que o influenciam. A cultura de segurança na NASA, tão duramente conquistada, é testada a cada decisão deste tipo.
Após o Columbia, a NASA implementou o que chamou de cultura do questionamento, onde engenheiros são encorajados a levantar preocupações e onde a gestão é obrigada a responder substantivamente. Mas culturas organizacionais são difíceis de manter sob pressão. Quando cronogramas deslizam, quando orçamentos apertam, quando pressão política aumenta, existe sempre a tentação de encontrar razões para prosseguir, em vez de razões para esperar. Os astronautas da Artemis II representam uma verificação importante neste sistema. São profissionais técnicos experientes, que têm acesso direto a todos os dados de análise de risco. Podem fazer perguntas a qualquer nível da organização. E têm o poder de recusar voar se não estiverem satisfeitos com as respostas. Este poder é real, mas também é contextualizado pela cultura da exploração. Astronautas que recusam missões não voam. A pressão para aceitar, para ser um jogador de equipa, é subtil, mas presente. Reid Wiseman, o comandante da Artemis II, tem falado publicamente sobre este equilíbrio. Em entrevistas, descreve o processo de revisão técnica como rigoroso e transparente. Descreve a sua confiança nos sistemas como baseada em conhecimento direto, não em fé cega. Mas também descreve a inevitabilidade do risco na exploração espacial. Nenhuma análise pode eliminar o risco completamente. Em algum momento, tens de aceitar que fizeste tudo o possível e avançar. Esta aceitação é o que distingue os astronautas do resto de nós. Não é imprudência. É uma avaliação consciente de que os benefícios, para eles pessoalmente, para a humanidade coletivamente, justificam os riscos. É uma decisão que poucos de nós seríamos capazes de fazer. É uma decisão que define o que significa ser explorador no século XXI. A pergunta que paira sobre tudo o que discutimos é simultaneamente simples e profundamente complexa. Vale a pena? Os riscos que descrevemos são reais. A probabilidade de que algo corra mal, embora pequena em termos percentuais, traduz-se em vidas humanas reais em risco. 4 pessoas, com famílias, com histórias, com futuros possíveis, estão a aceitar a possibilidade de não regressar. E fazem-no em nome de algo maior. Mas o que, exatamente? O que é que a Artemis II irá alcançar que justifica este risco? Esta é uma pergunta que a NASA, os astronautas e os defensores da exploração espacial respondem de formas diferentes. E vale a pena examinar estas respostas com honestidade. A resposta mais imediata e técnica é que a Artemis II é um teste essencial para missões subsequentes. A Orion nunca voou com tripulação. Os sistemas de suporte de vida nunca foram verificados em condições reais de espaço profundo, com humanos dependentes deles. As interfaces entre a tripulação e os sistemas automatizados nunca foram testadas em situações onde latência de comunicação e autonomia são factores. A Artemis II fornecerá dados insubstituíveis que informarão o design e os procedimentos da Artemis III, a missão que pretende aterrar astronautas na superfície lunar. Esta resposta é verdadeira, mas incompleta. Seria possível realizar mais testes não tripulados. Seria possível enviar a Orion à Lua vazia novamente e novamente, até que todos os comportamentos inesperados fossem compreendidos. A decisão de voar tripulado reflete não apenas necessidade técnica, mas também imperativos políticos, orçamentais e institucionais. A NASA precisa de demonstrar progresso. O Congresso precisa de ver resultados para continuar a financiar o programa. A comunidade de exploração espacial precisa de manter momentum. Isto não é necessariamente errado. Programas espaciais são empreendimentos políticos tanto quanto técnicos. O Apollo foi impulsionado pela Guerra Fria, pela competição com a União Soviética, pelo desejo de demonstrar superioridade tecnológica.
A Artemis é impulsionada pela competição com a China, pela necessidade de manter liderança tecnológica, pelo objetivo declarado de estabelecer presença sustentada na Lua como trampolim para Marte. Estas motivações não diminuem a validade científica ou a importância humana da exploração, mas contextualizam os riscos. Os astronautas compreendem este contexto, sabem que são parte de um empreendimento maior do que eles próprios. Sabem que o seu voo, se bem-sucedido, abrirá caminho para missões futuras que levarão humanos mais longe do que jamais foram. A Artemis 3 pretende aterrar a primeira mulher e a primeira pessoa negra na superfície lunar. A Artemis 4 e missões subsequentes pretendem estabelecer a estação Gateway, uma estação espacial em órbita lunar. Missões na década de 2030 poderão usar a infraestrutura construída pela Artemis para alcançar Marte. Esta visão de longo prazo é o que muitos astronautas citam como motivação. Não estão a ir à Lua apenas para ir à Lua. Estão a abrir um caminho. Estão a demonstrar que humanos podem sobreviver e operar em espaço profundo. Estão a testar tecnologias e procedimentos que serão refinados ao longo de décadas. O risco que aceitam hoje é um investimento no futuro da humanidade como espécie multiplanetária. Mas esta visão também merece escrutínio crítico. A colonização do espaço é frequentemente apresentada como inevitável ou necessária para a sobrevivência da espécie. Os argumentos incluem a possibilidade de eventos de extinção na Terra, como impactos de asteroides ou pandemias globais, que seriam mitigados por populações humanas noutros mundos. Estes argumentos têm mérito, mas as escalas de tempo são vastas. Estabelecer colônias autossustentáveis em Marte, muito menos noutros sistemas estelares, está provavelmente a séculos de distância, se for sequer possível. No curto prazo, os benefícios da exploração espacial são mais modestos, mais reais. A investigação em ambientes de microgravidade produziu avanços em ciência de materiais, biologia e medicina. As tecnologias desenvolvidas para o espaço encontram aplicações terrestres, desde filtros de água a materiais isolantes. A inspiração que a exploração espacial proporciona estimula carreiras em ciência e engenharia. A perspectiva de ver a Terra do espaço, o que os astronautas descrevem como o efeito de visão geral, pode alterar profundamente a compreensão humana do nosso lugar no cosmos. Para os astronautas da Artemis II, estas considerações abstratas são complementadas por motivações profundamente pessoais. Cada um deles passou décadas a preparar-se para este momento. Reed Wiseman tornou-se astronauta em 2013 após uma carreira como piloto de testes naval. Victor Glover foi selecionado no mesmo ano após servir como piloto de caças. Christina Koch juntou-se à NASA em 2013 após trabalhar em engenharia elétrica na estação do Polo Sul. Jeremy Hansen, astronauta canadiano, foi selecionado em 2009. Cada um passou por anos de treino, anos de espera, anos de incerteza sobre se algum dia voariam para além da órbita terrestre. A oportunidade de ser entre os primeiros humanos a regressar à vizinhança lunar desde a era Apollo é, para estes astronautas, a realização de uma vida de trabalho e aspiração. É difícil de fora compreender o que isto significa para eles, pessoalmente. A exploração não é apenas um trabalho, é uma vocação, é uma identidade. A possibilidade de morte é real, mas também é aceite como o preço de admissão a uma experiência que pouquíssimos humanos terão. As famílias dos astronautas vivem uma realidade diferente. Para os cônjuges, pais, filhos e amigos dos 4 membros da tripulação, a missão é primariamente uma fonte de preocupação. Eles não experimentarão a maravilha de ver a Terra a nascer sobre a Lua.
experimentarão a ansiedade de esperar, de observar, de imaginar tudo o que pode correr mal. Durante o blackout de comunicações na reentrada, estarão nas salas de observação em Houston ou em casa, olhando para ecrãs, contando os minutos. A NASA oferece apoio às famílias dos astronautas, incluindo preparação psicológica para os cenários que prefeririam não contemplar. Há planos de contingência para o que acontece se a missão falhar. Há protocolos para comunicação com famílias em caso de emergência. Mas nenhuma preparação pode verdadeiramente aliviar o peso de saber que a pessoa que amas está a arriscar a vida. Os astronautas falam pouco publicamente sobre estas dinâmicas familiares, mas ocasionalmente oferecem vislumbres. Descrevem conversas difíceis com cônjuges antes de aceitarem missões perigosas. Descrevem cartas deixadas para serem abertas apenas se não regressarem. Descrevem a tensão de equilibrar a chamada da exploração com as responsabilidades para com aqueles que deixam em casa. A história oferece contexto aqui também. Os astronautas das missões Apollo sabiam que arriscavam as suas vidas. Neil Armstrong, quando lhe perguntaram antes da Apollo 11 qual era a probabilidade de sucesso, respondeu com a sua habitual reserva que pensava que tinham uma boa hipótese de completar a missão com sucesso. Uma boa hipótese. Não certeza. Não confiança absoluta. Uma boa hipótese. Dos 24 astronautas que viajaram à Lua nas missões Apollo, todos regressaram vivos. Isto pode criar uma impressão retrospectiva de que era seguro, de que o sucesso era inevitável. Não era. A investigação subsequente revelou quantas coisas quase correram mal. Quantas falhas foram evitadas por margens mínimas. Quanto sorte, além de competência, esteve envolvida. A Apollo foi um triunfo extraordinário da engenharia humana, mas também foi uma aposta que poderia ter terminado de forma muito diferente. A Artemis II é uma aposta semelhante. Os sistemas são mais avançados. A análise de risco é mais sofisticada. As margens de segurança são, em teoria, maiores. Mas a física fundamental permanece implacável. A velocidade de reentrada não negocia. O escudo térmico tem de funcionar. Os paraquedas têm de abrir. Milhares de componentes têm de desempenhar as suas funções em sequência perfeita. Quando consideramos a probabilidade de 1 em 260, devemos também considerar o que este número significa para o futuro da exploração espacial. Se a Artemis II for bem-sucedida, e esperamos sinceramente que seja, este número será validado. A confiança nos sistemas aumentará. As missões subsequentes serão autorizadas, com base parcialmente neste sucesso. Se a Artemis II falhar, se os astronautas não regressarem, as consequências serão devastadoras não apenas para as famílias, mas para todo o programa de exploração espacial tripulada. A história mostra que acidentes fatais têm efeitos profundos nos programas espaciais. Após o desastre do Challenger em 1986, o programa Space Shuttle foi suspenso por mais de 2 anos. Após o desastre do Columbia em 2003, foi suspenso por mais de 2 anos novamente. Em ambos os casos, investigações extensivas foram conduzidas. Mudanças foram implementadas e o programa eventualmente retomou. Mas a confiança pública e política nunca recuperou completamente. O Shuttle foi retirado de serviço em 2011, em parte devido a preocupações de segurança contínuas. A Artemis não tem o luxo de múltiplos fracassos. O programa já está sob escrutínio devido a atrasos e excesso de custos. Um acidente fatal poderia resultar em cancelamento ou suspensão por tempo indeterminado. A China continuaria o seu programa lunar. A presença humana na Lua poderia ser estabelecida primeiro por outra nação.
Estas considerações geopolíticas não devem influenciar decisões de segurança, em teoria, mas na prática fazem parte do contexto em que decisões são tomadas. Os astronautas da Artemis II estão cientes destas pressões, mas mantêm-nas separadas da sua avaliação técnica do risco. Victor Glover, em entrevistas, enfatizou que a tripulação avalia a missão baseada em engenharia, não em política. Confiam nos processos de revisão da NASA. Confiam que se algo não for seguro, a missão será adiada ou cancelada. Esta confiança é essencial para o seu bem-estar psicológico. Um astronauta que questiona constantemente as motivações por trás das decisões da NASA não poderia funcionar eficazmente. À medida que nos aproximamos do lançamento da Artemis II, previsto para a primavera de 2026, a atenção pública intensificar-se-á. As transmissões ao vivo atrairão milhões de espectadores. Os comentadores explicarão cada fase da missão. Os especialistas serão questionados repetidamente sobre os riscos. E, em algum momento, 4 seres humanos sentarão numa cápsula no topo de um foguetão de 39 milhões de newtons de impulso e aguardarão a contagem decrescente. Nesse momento, todos os números, todas as análises, todas as probabilidades tornar-se-ão secundários à realidade humana do que está a acontecer. 4 pessoas estão a confiar as suas vidas a uma máquina construída por outras pessoas. Estão a aceitar que fizeram tudo o que podiam fazer e que agora só resta esperar que funcione. O regresso à Terra, se tudo correr bem, será o clímax desta narrativa. A cápsula atingirá a atmosfera a 11 km por segundo. O plasma envolverá o escudo térmico. O blackout de comunicações silenciará todas as vozes durante minutos que parecerão eternos. E depois, se o escudo térmico aguentar, se os propulsores de atitude funcionarem, se a reentrada de skip for executada corretamente, a cápsula emergirá do plasma e começará a sua descida final. Os paraquedas abrirão em sequência, primeiro os de estabilização, depois os principais. A cápsula balançará suavemente sob as enormes cúpulas de nylon. Os astronautas, depois de dias em microgravidade, sentirão o peso dos seus corpos novamente. Verão pelas janelas o azul do Pacífico aproximar-se. E depois, o impacto, a água a espirrar contra a cápsula, o balanço das ondas, o silêncio após o ruído. Os mergulhadores nadarão até a cápsula. O colar de estabilização será anexado. A cápsula será içada para o navio. A escotilha abrirá. E 4 seres humanos, sorrindo, exaustos, aliviados, emergiram para os aplausos e os flashes das câmaras. Terão completado algo que apenas 24 pessoas fizeram antes deles. Terão viajado mais longe da Terra do que qualquer humano em mais de 50 anos. E terão regressado. Este é o resultado que esperamos. Este é o resultado para o qual milhares de engenheiros trabalharam. Este é o resultado que as famílias dos astronautas rezam que aconteça. Mas enquanto não acontecer, enquanto a cápsula não amerrar em segurança, a probabilidade permanece apenas isso. Uma probabilidade. E algures nessa probabilidade está o risco de que a história seja diferente. Os astronautas conhecem este risco, aceitam-no e vão na mesma. Há algo profundamente humano nesta escolha. Algo que nos define como espécie. Ao longo da nossa história, houve sempre pessoas dispostas a ir além do horizonte conhecido, a arriscar tudo pela possibilidade de descoberta. Muitas não regressaram. Os nomes de exploradores que morreram em expedições enchem livros de história. Mas a sua disposição para partir, para tentar, para arriscar, abriu caminhos que outros seguiram. Os astronautas da Artemis II estão nesta tradição. Não são inconscientes do perigo. Não são imprudentes.
São pessoas extraordinariamente competentes, que fizeram uma escolha consciente de aceitar risco em nome de algo que acreditam ser importante. Podemos questionar se vale a pena. Podemos debater as prioridades de gastar milhares de milhões em exploração espacial quando há problemas urgentes na Terra. Podemos argumentar sobre métodos e alternativas. Mas não podemos deixar de admirar a coragem de quem se senta naquela cápsula. A coragem de quem olha para uma probabilidade de 1 em 260 e diz: eu vou. A probabilidade de que os astronautas da Artemis II morram ao regressar à Terra é, com base nas melhores estimativas disponíveis, aproximadamente 0,38%. É um número pequeno. É um número que, em qualquer outro contexto, consideraríamos aceitável. Mas representa vidas humanas reais. Representa 4 pessoas com histórias e sonhos e pessoas que as amam. Quando a Orion reentrar na atmosfera, quando o plasma envolver o escudo térmico, quando os minutos de blackout se arrastarem em silêncio, esse número será tudo o que teremos: uma probabilidade, uma esperança. E a certeza de que, qualquer que seja o resultado, 4 pessoas tiveram a coragem de tentar.